Bom dia, boa tarde, boa noite, bípede. Vamos continuar nossas aulas e agora, como prometido, capítulo 3 do seu livro. Vamos lá, capítulo 3. Capítulo 3, Oriente Próximo, Sociedades, Reinos, Impérios, página 27, tá? Bom, no seu livro, eu começaria com o Egito. Só que eu preferi deixar o Egito separado, como eu vou dar também separadamente Grécia e Roma. Então, agora eu vou falar das civilizações da Mesopotâmia, então eu vou falar de outros povos, deixando uma aula separada para a civilização egípcia, ok? Então nós começamos com a civilização da Mesopotâmia, tá? Diferente do Antigo Egito, que ainda vai ser mencionado nessa aula, não nessa aula, mas numa outra aula, tá? Que era cortado pelo Nilo, a Mesopotâmia era abarcada pelos rios Tigre e Eufrates, espaço relativamente mais aberto, a investida de inúmeros povos oriundos de regiões a norte, leste e oeste. Tá? Tais povos conviveram e trocaram várias informações, moldando uma cultura entre os dois rios. Daí alguns autores afirmarem a existência da civilização mesopotâmica. Mesos é igual a meio, ou entre, né? Meio ou entre, né? E potamos é igual a rio, tá? Ou rios. Então por isso Mesopotâmia, tá? Porque é entre rios, ok? Devemos considerar ainda que a história da Mesopotâmia antiga durou cerca de 3,5 mil anos, nos quais invasões continuadas alteraram os elementos primitivos originários da sua civilização. Na comparação entre sumérios e assírios, que nós vamos falar deles, por exemplo, há uma diferença cronológica de aproximadamente 2.000 anos. Por tais razões, vários historiadores e arqueólogos afirmam a existência de civilizações mesopotâmicas, realçando a ideia de diversidade como uma característica cultural daquele espaço. Em termos gerais, respeitando a ordem cronológica, podemos afirmar a presença de alguns grupos mais significativos para o conjunto da história mesopotâmica antiga. Dentre tais grupos, destacamos, e aí eu vou falar de todos eles: sumérios, acadianos, amoritas, assírios, caldeus, e também vou falar dos hebreus, dos fenícios, ok? Vamos fazer um apanhado de cada um deles, tá bom? Primeiramente, né, para iniciar, eu tenho que falar dos sumérios, tá? Considerados os primeiros habitantes da região, os sumérios não têm uma origem bem esclarecida. Sabemos que por volta de 4.500 a.C., né, eles fixaram-se na parte mais meridional da Mesopotâmia, uma região montanhosa. Tá? O espaço corresponde aproximadamente do foz dos rios Tigre e Eufrates, a área próxima do Golfo Pérsico. Okay? Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Alguns autores consideram os povos sumérios com base nas civilizações mesopotâmicas, pois alguns de suas realizações foram incorporados por grupos humanos que invadiram a região posteriormente ao florescimento de sua cultura. Tá? No que diz respeito à história suméria, podemos assinalar a organização de cidades, como Ur, Uruk, Eridu, Nippur, tá? Núcleos urbanos governados por sacerdotes denominados potesi, ou potesi, que cuidavam da ordem terrena e da comunicação com os deuses. Dessa forma, compreendemos a existência de micro-estados, tá? De caráter teocrático entre os sumérios. A vida era regulada conforme preceitos religiosos que defendiam divisões de trabalho e da ordem social propriamente dita, organizada em dois grupos básicos, diferenciados entre a aristocracia e a população camponesa. Tá? São fatos associados aos sumérios: o desenvolvimento da roda, tá? A criação de uma escrita traçada em tabuletas de argila
com inscrições na forma de cunha, escrita cuneiforme, que está no seu livro, e com ela os primeiros códigos de leis. A elaboração de uma arquitetura de tijolos, cujas construções mais monumentais foram dos templos chamados zigurates. A construção dos primeiros diques, sistemas de drenagem de água, e por fim, uma mitologia explicativa do aparecimento do ser humano e da natureza. Há lendas sobre a criação do homem a partir do barro, do dilúvio, narradas na escrita cuneiforme. Então, o que nós vemos, por exemplo, na Bíblia, você tem muito da cultura suméria, tá? Até porque eles foram os primeiros. Os sumérios foram dominados por um povo que se estabeleceu mais ao norte da sua área. Tal povo de origem semita ficou conhecido por acadiano, né? Os acádios. Isso se deve à fundação de seu núcleo urbano, a cidade de Acade, feita pelo guerreiro Sargão, o Antigo, por volta de 2500 a.C. E aí eu tenho o fim de um período, de uma era, de uma sociedade, e o surgimento, o prevalecimento de uma outra. Okay? Então, pela área e pela quantidade de diferentes povos, você vai ter invasões e ataques. Tá? É óbvio que as áreas mais férteis, que não eram tantas assim, elas vão sofrer mais desses ataques, dessas invasões. Os acadianos. Os acadianos cobiçavam as terras, mas ao sul, dominadas pelos sumérios, pois eram mais férteis e garantiam suprimentos por mais tempo. Aos poucos, as ações militares dirigidas ao sul pelos acádios ou acadianos submeteram as cidades suméricas, tá? Em torno do centro político de toda a região. A submissão dos sumérios ao poder do norte foi com base na constituição do primeiro império da Mesopotâmia, o Império Acadiano. O domínio de Acade se estendeu por terras mais setentrionais da Mesopotâmia. Eram cobrados tributos das populações dominadas de forma trabalho. Tá? Por alguns autores, você tem aí associações até com a produção asiática, o estudo da história do Antigo Egito, também algumas semelhanças, tá? Então, a forma como eu tinha aí, por exemplo, de escravidão, era a escravidão por dívida. Você pagava com o seu trabalho. Tu não tem dinheiro, mas você tem disposição física. Então, tu trabalha e tu paga com o teu trabalho. Paga com o que tem. Ok? Bom, por volta de 2000 a.C., Elamitas e Amoritas invadiram a região. Eram povos oriundos do deserto, da Arábia, e que se associaram. Mas o poder maior cabia aos Amoritas, fundadores da Babilônia. Aí a gente, mais um processo de mudança. E aí nós temos a famosa Babilônia, né? Os Amoritas construíram um império maior que os acadianos. Desculpa. A diversidade de povos submetidos à ordem babilônica era grande, o que exigia grandes esforços para a manutenção e estabilidade nas relações entre vários grupos. Foi um período de intensas trocas comerciais e de elevada produtividade. Aí eu tenho expressiva presença do comércio. Okay? O comércio não é só compra e venda. Nessa época se dava muito por troca. Eu tenho um objeto, eu tenho uma cabra, enfim, eu tenho alguma coisa que você não tem e você quer, e vice-versa, nós trocamos os produtos. Ok? Devemos considerar, em primeiro lugar, que a acomodação humana, né, a sedentarização a determinados espaços, principalmente no quadro de crescimento demográfico, exige a aceitação de determinadas regras de convívio social. Tais regras podem ser definidas por meio de justificativas sobrenaturais, seria o de cunho religioso, e por meio de imposição militar, ou ainda em ambas atuando ao mesmo tempo. Por que eu falo isso, né? Porque na Babilônia, né, é o caso da Babilônia, que você tem o Código Hammurabi, que foi o primeiro código criado
para se estabelecer uma ordem, uma regra dentro da sociedade. Para você não sair fazendo o que você quer e ficar por isso mesmo, ok? Para de melhor convivência, harmonia em sociedade, Hammurabi, o rei, o imperador Hammurabi, criou o código, com o nome dele, Código Hammurabi, que impunha essas regras e essas leis, ok? Bom, a hegemonia babilônica foi quebrada com uma nova onda de invasões, os hititas e cassitas, e posteriormente com um ataque incisivo do povo localizado na parte mais setentrional da Mesopotâmia, que foi o povo assírio. E é esse o povo que eu vou falar agora, né? Os assírios, né, foi caracterizado pelo militarismo, é um povo marcado pela força militar, pela questão da guerra e também da violência, né? Assim, para preservar aquele espaço deles conquistados, né, os assírios viviam em treinamento militar, desenvolvendo técnicas de guerra e instrumentos de combate como lanças, longas espadas e afins, né? A arte da guerra foi um dos legados assírios para a cultura mesopotâmica. Sargão II, tá? E Usabanipal foram alguns dos chefes assírios. Seus nomes estão associados à montagem de um dos maiores impérios orientais da antiguidade, que envolveu toda a Mesopotâmia, a Palestina e o Egito. Relatos e mais relatos apontam o caráter violento dos assírios. Bom, podemos verificar que tais práticas assírias eram frequentes, indicando de fato a existência de conspirações contra o poder imperial. Contudo, a desagregação do império foi fruto de uma articulação entre forças internas e externas. Vale salientar aqui que a administração e o controle de um império muito extenso dá muito trabalho, exige muito, né? A corrupção não é um mal presente, é um mal que nós herdamos e fazemos a manutenção desde que existe ser humano. Então, você vai ter já nesses povos aqui uma série de situações onde você tem casos de corrupção, traição, né, com outros povos para derrubar o chefe local e se instaurar um outro poder. Bom, o resultado foi a destruição do Império Assírio, o deslocamento do centro do poder da Babilônia, e aí você tem que na Babilônia você não vai ter só um único império, tá? Nós tivemos o primeiro império e vamos ter o segundo império babilônico, conhecido também como o Império Caldeu, que aí já são outros povos que invadiram, tá? Bom, os caldeus, o último império mesopotâmico, teve como figura mais importante Nabucodonosor, que eu acho que é bem conhecido na história para vocês, ok? Responsável pela conquista dos hebreus no reino de Judá em 586 a.C., enviados para a realização de trabalhos forçados na Babilônia, o cativeiro babilônico, tá? Que inclusive é relatado na própria Bíblia. Alguns autores afirmam que a cidade teria se tornado literalmente um canteiro de obras, destacando-se entre elas os jardins suspensos da Babilônica, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tá? Bom, eu dei uma passada muito rápida dos principais, tá? E aí vamos falar, lembrando que ainda falta eu falar dos hebreus, dos fenícios, tá? Mas vamos falar da cultura mesopotâmica. Bom, os povos mesopotâmicos criaram uma satisfatória cultura para os padrões da época, tá? Podemos destacar a crença politeísta, a ideia de mais, né, de vários deuses, tá? Você ainda não tinha religião monoteísta, ela vem a partir dos hebreus, tá? A crença politeísta com a realização de culto e a figuras com forma humana,
tá? As divindades eram divididas em deuses celestes e deuses terrenos, né? Por vezes, essas sociedades antigas associavam o imperador, o chefe local, a reencarnação de um deus. Algumas sociedades faziam essa atribuição, tá? A escrita. Bom, o exemplo da escrita de tabletes, né, ou tabletas de argila, desenvolvida primeiramente pelos sumérios, tá? Eles escreviam numa argila ainda fresca, colocavam ela perto do fogo, num forno, para ela secar, e a escrita ficava ali, né, não podendo depois ser alterada. Obras legislativas e literárias foram produzidas pelos povos mesopotâmicos, configurando todo um universo de valores compartilhados socialmente e validados pela atuação dos estados. Além destes aspectos da cultura mesopotâmica, podemos assinalar ainda a crença na predestinação pelos astros, levando à fixação dos signos do zodíaco, né, que vocês conhecem hoje como horóscopo. No que diz respeito ao destino humano, o fim último, a morte, era vista como inescapável, né, diferentemente da ideia dos egípcios, que acreditavam na vida após a morte. Então, cada povo vai ter uma crença, e essas surgem a partir dos primeiros povos, tá? E aí, dando continuidade às sociedades, nós vamos falar agora dos hebreus, tá? Os hebreus, por volta de 2 a.C., um povo que vivia em Ur, na Mesopotâmia, deixou esta cidade e seguiu na direção oeste, migrando para a região da Palestina. A intenção desse povo era buscar terras férteis para se desenvolver, um tipo de busca muito comum naquela época. O povo em questão eram os hebreus, que se dividiam em tribos formadas por clãs patriarcais que cultuavam suas divindades protetoras. Portanto, ainda eram politeístas. Okay? A ideia de clã patriarcais, né, patriarca, o chefe da família, né? Esse vai ser o chefe da família e o chefe desse clã. Cada família você vai ter um patriarca. Os hebreus permaneceram cerca de 3 séculos na Palestina, até a ocorrência de uma violenta seca que devastou a região, provocando a morte de muita gente pela fome. Algumas tribos migraram para o Egito, estabelecendo no delta do Nilo, né? Quando chegaram, o Egito era comandado pelos hicsos, que aceitaram a presença dos hebreus, chegando a permitir a participação deles no governo. Quando os hicsos foram expulsos pelos egípcios, mais ou menos 1600 a.C., os hebreus passaram a sofrer perseguições, foram condenados a pagar altos impostos e acabaram sendo transformados em escravos. No total, os hebreus permaneceram por volta de 400 anos no Egito, sendo que mais da metade em condições cativas, né? A opressão só terminou quando Moisés, que fora encontrado pela filha do faraó num cesto boiando no rio Nilo e criado como um príncipe, até ser descoberto sua origem hebraica, né, liderou o povo hebreu na volta para a Palestina. A saída dos hebreus do Egito é conhecida como Êxodo, e foi durante esse evento que eles adotaram o monoteísmo religioso em substituição ao politeísmo, tá? Moisés e o povo hebreu permaneceram por 40 anos no deserto do Sinai, até chegar à Terra Prometida. E é a partir daí que eles criaram a religião politeísta, que vai dar base à religião judaica e à cristã. Bom, e agora vamos falar dos fenícios, né? Localizada onde hoje está o Líbano, a Fenícia não possuía grandes rios que pudessem favorecer a agricultura e a criação de animais, exemplo do Egito, da Mesopotâmia e até mesmo menor escala a Palestina.
Isso fez com que, desde cedo, os fenícios desenvolvessem a navegação para pescar, principal atividade econômica do início de sua história. A necessidade de matérias-primas para sua produção artesanal de armas, joias, vasilhas, vidros, transportes e tecidos, principalmente as púrpuras, conseguindo com um tingimento obtido de um molusco. Então é a utilização, a técnica de aproveitar a matéria-prima para fazer um tingimento em tecidos. Tá? Levou os fenícios a aperfeiçoarem a construção naval. Como consequência, transformaram-se nos maiores e melhores navegantes, comerciantes marítimos da Antiguidade Oriental, substituindo o importante comércio marítimo praticado pelos moradores da ilha de Creta. Provavelmente, a concorrência comercial e as montanhas tenham sido fatores explicativos para o não surgimento de um Estado unificado entre os fenícios. Os fenícios vão ter uma política semelhante aos gregos, que são cidades-estados, né? Onde cada cidade tem a sua autonomia, okay? Não existe um poder centralizado. Os regimes políticos variavam, porém, o mais constante era o poder das oligarquias mercantis, constituída de ricos comerciantes e construtores de barcos. Damos a esse tipo de governo o nome talassocracia, em grego, governo dos que controlam o mar. Além dos comerciantes, os sacerdotes também usufruíam grande poder político. Os templos concentravam grande parte das propriedades agrárias e recebiam contribuições da população numa construção de seu poder, como a maioria das civilizações da antiguidade. Os fenícios eram politeístas, o que justificava a presença da força dos sacerdotes. Mas um povo também que nós vamos citar aqui, gente, olha só, é tudo resumo, é tudo, tá? Não posso entrar com detalhes em cada um deles, senão a aula vai ficar muito extensa. A ideia é ser resumo. Então, é um resumo aqui para você completar a aula com a leitura no livro, ok? Lembrando que isso é capítulo 3 do seu livro. Vamos mencionar os persas, tá? Entre 612 e 550 a.C., a região do atual Irã foi dominada pelos medos, um povo que dividida entre território há vários séculos com outro povo, os persas. A unificação política do planalto iraniano e a criação do Império Persa foi obra de Ciro, rei da Pérsia. Em seu reinado, procurou instaurar uma certa unidade econômica no império e tratou os povos submetidos com benevolência, deixando-os com seus próprios costumes, língua e tradição. Foi visto pelos hebreus como um libertador do jugo dos caldeus. Tá? A origem deles, né? Ao leste da Mesopotâmia, nas terras elevadas do planalto iraniano, viviam medos. Tá? Acabei de ler isso. Ok. Devido à inexistência dos grandes rios como Tigre e Eufrates. O que ocorreu? Desenvolveram uma intensa atividade pastoril. Okay? Então aí você já tem um outro desenvolvimento econômico pela falta ou por não estarem bem localizados nos rios Tigre e Eufrates. No início houve a preponderância dos medos sobre os persas quando os xiaxes construíram um poderoso reinado. Com o declínio do rei dos persas, uniu os dois povos. Em 1522, Dário I subiu ao poder. Com ele, o Império Persa atingiu o apogeu. Seus domínios estendiam-se desde a Trácia, na Europa, até a Ásia Central, consolidou o despotismo real, dando à sua pessoa o caráter semidivino. Lembra que eu falei de alguns reis terem a característica de um semideus? Então, os persas trabalham com essa viés. Tá? Vamos lá. A derrocada do grande Império Persa teve início ao reinado de Xerxes, que também foi derrotado pelos gregos. Tá? O fim de sua independência política veio com a derrota da morte de Dânio III,
antes, né, da investida dos gregos e macedônicos, comandados por Alexandre Magno. Vamos lá, religião dualista. O que seria uma religião dualista característica dos persas, né? Antes mesmo dos processos de unificação dos persas, realizado por Ciro, um personagem semi-lendário deu aos persas uma forma peculiaridade da religião, que é o dualismo. Esse personagem, conhecido como Zoroastro ou Zaratustra, né? Zaratustra, estabelecendo os princípios gerais da religião persa. Apesar de distorcido por seus seguidores, o zoroastrismo teve grande repercussão de certas regiões da Ásia e ainda é praticado, se bem que com modificações e adaptações. Tá? Baseado na existência dos princípios opostos do bem, representado pelo deus Ahura Mazda, afirmava que ambos viviam em uma constante luta pelo controle das ações humanas. Os homens, agindo corretamente, estariam ajudando o bem a vencer o mal. Zoroastro previa que no final dos tempos, Ahura Mazda venceria e os que ficassem ao lado do mal seriam destruídos. O dualismo persa acabou por influenciar, por exemplo, o cristianismo, a religião cristã, no que tange a dicotomia entre céu e inferno, tá? A ideia de que forças opostas, o bem e o mal, lutam, tá? Para se impor na Terra e nos humanos, para com os humanos, ok? Bom, na cultura, tá? Os persas procuraram fora de suas fronteiras os elementos que marcaram suas construções. Influências egípcias e mesopotâmicas fizeram sentir na agricultura e esculturas persas os restos de seus palácios evidentes. Tá? Palácios do Império Persa possuíam alicerces de pedra, vastos terraplanos, paredes de tijolos, colunas finas e elegantes com capitéis esculpidos com cabeças de touro ou de cavalo. O teto era forrado com madeira pintada. Muros recobertos de baixos relevos ou ladrilhos esmaltados caracterizam as principais construções existentes. Bom, e aí eu dou fim a esse resumo, lembrando, gente, que isso aqui é resumo, tá? Não tem como eu adentrar na matéria por conta do tempo. Então eu faço um resumo aqui e você completa com a leitura do livro. Posteriormente eu vou passar atividades referentes a esse e aos capítulos anteriores, ok? Então eu fico por aqui e estudem.